Divulgado um resultado da pesquisa Quest muito interessante para 2026, mostrando aquilo que todo mundo sabe. Sem o Bolsonaro, e até mesmo com o Bolsonaro, o Lula é o favorito. Mas sem o Bolsonaro, o Lula fica à frente, seguido pelo Pablo Marçal e depois pelo Tarcísio de Freitas. Ou seja, Pablo Marçal é muito mais herdeiro do que Tarcísio e também do que Michele, porque a pesquisa mostrou isso. Esses dados são muito interessantes porque o Pablo Marçal ele é uma dissidência do bolsonarismo, só que ele não sofreu as consequências e os ataques que a Joyce, o Dória e o Alexandre Frota sofreram. O Frota teve que mudar e virar de esquerda para ser vereador lá em Cotia, em São Paulo, mas o Marçal não. A gente sabe que o Marçal ele vai ser caçado, vai ser preso, o jogo ficou difícil pra ele. Mas na minha opinião, ele não foi destruído pelo bolsonarismo pelo fato de ele ser um messias de fato do bolsonarismo. Marçal é aquela figura que une em uma só pessoa o discurso do Bolsonaro e do Silas Malafaia. Ele une os dois. Na visão do Lula, segundo as informações que nós obtivemos, Marçal não é uma ameaça para ele nem para as esquerdas e nem para Bolsonaro. Marçal é na verdade uma ameaça para Tarcísio de Freitas e também para Guilherme Derrite, o secretário de Segurança Pública. Coloque nos comentários 3 pontos que eu quero saber a sua opinião. Você concorda que Lula é o favorito para 2026? Ponto 1. Ponto 2. Por que Marçal não sofreu a destruição bolsonarista como Dória, Frota e Joyce? E ponto 3. Marçal é uma ameaça para Tarcísio, para Bolsonaro, para quem? Gostou do resultado da Quest? Então deixa o like no vídeo, hype também o vídeo e se inscreva no canal. A pesquisa Quest, aquele instituto que faz as pesquisas de avaliação do governo e pesquisas também de intenção de votos, fez um cenário bem interessante para a campanha de 2026. Se a campanha fosse hoje, Lula venceria com 32%, num cenário sem Bolsonaro. E na segunda posição não seria o Tarcísio de Freitas, ficaria o Pablo Marçal com 18% e o Tarcísio de Freitas com 15% das intenções de votos. É muito interessante porque se você somar esse resultado do Tarcísio com o do Pablo Marçal, você teria 32, 33% das intenções de votos. Mostrando que sim, nós ainda estamos num contexto muito polarizado. 33% para Lula, 33% para a oposição e 33% dos indecisos. Normal até aí. Só que o mais interessante não são os resultados para a disputa direta, mas sim os resultados mostrando quem será ou aquele que o público bolsonarista acha mais que é o herdeiro de Bolsonaro ou o público no geral. A Michele Bolsonaro sempre liderou à frente do Tarcísio de Freitas, mas ela desidratou e está na terceira posição. Hoje, o grande nome para suceder o Bolsonaro é o Pablo Marçal com 15%, seguido pelo Tarcísio de Freitas com 13% e depois a Michele com 12%. É um empate na margem de erro? É, mas Marçal, em 2 meses, virou a grande estrela do bolsonarismo pós-Bolsonaro. Você vai colocar nos comentários por que você acha isso, mas eu tenho a minha hipótese. A minha hipótese é que o Marçal, ele é, de fato, o messias do bolsonarismo. Desde 2020, quando fizemos o livro E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, no último capítulo, nas considerações finais, apontamos que o bolsonarismo se transformou num movimento religioso, e não mais um movimento político somente, mas um movimento político e religioso. É a mesma coisa, como acontece, por exemplo, no Oriente Médio. Os bolsonaristas têm dogmas próprios, interpretações próprias das escrituras, e seguem, e tem até uma igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha. O Marçal, ele é uma figura diferente. Porque primeiro que ele não tem uma igreja própria. E nesse mundo virtual, sem fixação, sem referência geográfica, ele acaba até encampando melhor isso do que a Batista da Lagoinha, que tem ali as suas filiais espalhadas em várias cidades. O Marçal não. Isso é importante. O discurso do Marçal não é o discurso do Malafaia, um discurso sem esperança. É um discurso esperançoso, da teologia da prosperidade. E o Marçal, ele é aquela figura que une em uma única pessoa o religioso, como no caso do Silas Malafaia, e o político, como no caso do Bolsonaro. Ele une os dois. Só que diferentemente do Silas Malafaia, o Marçal, ele não prega a pagação de dízimo todo mês, ou pagamento de dízimo mensal. Não. Me faça um pagamento, acesse o meu conteúdo, no caso, o meu curso, e você vai ter a prosperidade na minha igreja virtual, sem ter a localização ou a limitação geográfica. Por isso que o discurso do Marçal, ele é tão forte, ele é um discurso muito mais alinhado ao bolsonarismo
do que o do próprio Bolsonaro, do Malafaia, ou até mesmo da própria Michelle. É claro que o Malafaia, ou melhor, o Marçal, ele vai ser destruído pelos bolsonaristas. Já está em curso o movimento. O Malafaia, o próprio Bolsonaro nos bastidores, o Tarcísio, o Nunes, o Ciro Nogueira, todo mundo quer destruir o Pablo Marçal. E ele vai ser preso. Então colocar Marçal como alguém que vai disputar 2026, ele vai ser primeiramente cassado, vai ficar inelegível e por conta do laudo falso que ele divulgou do Boulos, ele vai ser preso também possivelmente. Mais certeza a inelegibilidade, mas a prisão é uma potencial consequência para o Pablo Marçal. O que é interessante observar é que o resultado do Marçal dissidente de Bolsonaro é diferente da Joyce, diferente do Dória, diferente do Frota, porque todos eles foram vistos como oportunistas e foram destruídos. O Marçal não. O Marçal foi de fato visto como alguém com potencial de substituir ou herdar o bolsonarismo do Bolsonaro, ou o bolsonarismo pós-Bolsonaro. E ele até peitou o ex-presidente falando que, olha, o Bolsonaro ele se vendeu ao sistema. O problema do Marçal, como eu falei pra vocês, o bolsonarismo vai destruí-lo. Por quê? Porque ele é uma concorrência. E ele tá com tanto medo que fez acenos. Olha, peçam perdão pra mim que eu perdoo vocês e eu apoio o Ricardo Nunes no segundo turno. Porque ele vai ser derrotado pelo Boulos. Porque o Lula vai, na humildade, tomar 50% dos meus votos que foram para o Ricardo Nunes. Isso não vai acontecer, porque 2 dias depois dessa declaração do Marçal, saiu o Datafolha, 85% dos votos do Marçal foram para o Ricardo Nunes. Então, o Datafolha destruiu as pretensões do Pablo Marçal. Vai ser difícil ele conseguir alguma clemência por parte dos bolsonaristas. E sem esse perdão público, como ele está exigindo, para falar, olha, TSE, olha, judiciário, foi só ali uma questão de campanha. Ele não vai conseguir, então ele vai ser escorraçado porque ele se transformou ou se tornou em um completo inútil para a direita bolsonarista na campanha municipal. O Lula tem uma percepção sobre ele, Pablo Marçal, que é interessante, porque o Lula, segundo informações, do Igor Gadelha, o Marçal não é alguém que atrapalha a esquerda. E também não é alguém que atrapalha o Bolsonaro para 2026. Está tudo muito tranquilo. O Marçal, ele é um empecilho para o Tarcísio de Freitas, porque caso ele, Marçal, queira disputar 2026 o governo do estado, ele vai bagunçar a direita. E ele pode atrapalhar também o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública Tarcísio de Freitas, porque se ele, Pablo Marçal, quiser disputar o Senado, ele vai tirar votos do Guilherme Derrite. Então, na visão do Lula, o Marçal não atrapalha as esquerdas, não atrapalha o Bolsonaro, atrapalha mais o Tarcísio de Freitas. E nesse contexto, a gente tem sempre que trazer o delírio do mercado para 2026. Porque o mercado, ele acredita, como a Raquel Landim do UOL falou, que pode haver uma grande coligação de partidos de direita, como essa coligação que deu a vitória ao Ricardo Nunes, isolando o Lula. Não vai acontecer. Primeiro porque o Ricardo Nunes é do MDB e o MDB está sendo cotado para ser vice do Lula, com ou o Helder Barbalho, o governador do Pará, ou com a Simone Tebet, ministra do Planejamento, ou com o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, ministro do Transporte, senador da República, que foi governador de Alagoas. Então só aí já dá um problema. E outra, não há união da direita. O Bolsonaro tem demonstrado que não vai haver nenhum tipo de união. Ele está destruindo o Ronaldo Caiado. O Caiado que quer se lançar como presidente da República, o Bolsonaro está indo lá para sufocá-lo. Então não há possibilidade de união da direita, dessa candidatura única. Isso não vai acontecer. Até porque a direita, em essência, ela é desunida, porque vem do princípio liberal. O princípio liberal é do Adam Smith, cada um faz aquilo que bem entender e depois a mão invisível regula tudo. Mas é um cenário interessante do desenho político para 2026, os caminhos, os desdobramentos e as consequências da campanha de 2024.